Regional. Muito boa tarde, chegando para mais um debate regional aqui na sua Regional FM. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência e pela companhia. Vamos chegando com mais um momento de trazer informações importantes, debatendo mais um tema relevante para a nossa sociedade. Essa é a sua emissora, uma emissora do nosso grupo São Mateus, que tem na direção geral e direção de programação Renato Guimarães. A direção-geral e superintendência é de Jailton Batista. Sejam todos bem-vindos à sua melhor estação. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Dá uma boa tarde, Juscelino Castro, chegando para mais um debate regional. Boa tarde, Juscelino. Juscelino Castro. Muito boa tarde, José Luiz de Menezes. Boa tarde, você que nos ouve pela 90.3 de Limoeiro do Norte, a sua, nossa Regional FM. Um abraço todo especial para todos os nossos ouvintes e, claro, também os nossos internautas que nos acompanham a partir de agora pelo Facebook e também YouTube da Regional FM. Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate regional. Muito bem. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui na nossa audiência. Vamos começar mais um debate. Hoje, falando de discriminação racial. Muitas vezes estamos aqui abordando esse tema na nossa programação jornalística e um tema relevante. Hoje, a nossa convidada é a professora Sara Forte, doutora em letras pelos estudos literários da Universidade Federal de Minas Gerais e também com pesquisa sobre representações da violência em Tutameia, terceiras histórias de João Guimarães Rosa. Possui graduação em letras português pela Universidade Federal do Ceará, mestre em letras com concentração em literatura brasileira e também tem experiência docente em literaturas em língua portuguesa, brasileira e africana, práticas de ensino em língua portuguesa e formação de professores. Integra o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas, né, aqui da Iniciação à Docência. E também ela tem um currículo que é realmente extenso. Atualmente, interessa-se pelas categorias de violências, letramentos, também leituras literárias de contos brasileiros, africanos e afro-brasileiros. Atualmente é professora efetiva da Universidade Estadual do Ceará, a UES, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, a nossa FAFIDAM, do campus Limoeiro do Norte, e curso de letras português, setor de literatura em língua portuguesa, onde coordena o curso de trabalho de conclusão de curso. Mestrado profissional em letra da Universidade Estadual do Ceará, Profletras da UES, ministrando disciplinas de leitura do texto literário e ensino do texto literário, desenvolvendo orientação e dissertações. Coordena o grupo de estudos em letras afro-brasileiras da FAFIDAM. Doutora Sara, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso debate regional. Olá, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigada por esse convite que vocês me fizeram para a gente debater um pouco sobre racismo. A minha área de pesquisa atualmente é a literatura afro-brasileira, né? Eu tenho um grupo de estudos lá na FAFIDAM, eu coordeno esse grupo, que a gente procura ler obras escritas por autores e autoras considerados afro-brasileiros. Então, é isso aí que a gente costuma debater um pouco mais. Muito bem. Pode ficar à vontade. Pois não. Certo. Bom, então, para o nosso debate de hoje, me abordaram com a seguinte temática, né, sobre o racismo no Brasil. A gente tem várias considerações a fazer sobre isso, né? Quando esse tema surge nas conversas, academicamente, extra-academicamente, a gente observa que a nossa sociedade brasileira, em parte, ela ainda é muito resistente à discussão desse tema. Inclusive, a gente pode observar que nos últimos anos, né, com o crescimento aí de uma pauta de extrema-direita, a gente pode observar que alguns desses assuntos, eles são cada vez mais criticados, né? Então, vocês já devem ter escutado várias vezes algumas pessoas que se referem a esses assuntos, por exemplo, racismo, feminismo, procurando agrupá-los sob o nome de pautas identitárias, né? Então, quando a gente chama essas demandas de grupos secularmente alijados dos centros de poder de pautas identitárias, a gente está diminuindo o valor dessas lutas e o valor dessas discussões. O tema que a gente vai se centrar aqui hoje vai ser justamente o racismo. Eu convoco vocês a pensarem um pouco, de acordo com dados recolhidos aí pelo IBGE e por outras fontes de pesquisa,
que nós estamos no Brasil, o Brasil é considerado o segundo país mais negro fora da África. Então, mais da metade da nossa população se auto-identifica como preta ou como parda, porque o IBGE ainda utiliza esse termo parda. E ao lado desse grande contingente populacional, a gente vai ter esse problema de se assumir racista, né? Então, a primeira questão que surge aí em tela é o que é que seria o racismo, tá? Racismo, conforme o Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, que é da coleção Feminismos Plurais, vai falar que o racismo é toda e qualquer forma de inferiorização de alguma raça. Nós podemos observar na sociedade brasileira que esse racismo ele vai acontecer majoritariamente quando nós estereotipamos ou então tipificamos nós sujeitos negros, tá bom? Então, o racismo ele não é um problema criado pela população negra. Ele é um problema criado por parte da população branca que representa uma branquitude acrítica, né? Que tem muito medo de perder esses privilégios. E aí vocês podem estar perguntando, quais seriam esses privilégios dessa população branca, tá? E aí eu retomo o nosso processo de formação social e histórica, tá bom? Os problemas em relação à população negra, eles não vão iniciar a abolição, não é, do processo de escravização. Eles já iniciam desde o momento em que uma raça invade um país e procura dominar toda a população. Então, por exemplo, a escravização do sujeito negro, ela vai ocorrer no momento em que existe esse processo de sequestro, né, de um continente a outro para trabalhos forçados. Entendi. Essa questão no Brasil, dessas causas, né, do racismo, elas podem estar também associadas principalmente à longa escravização dos povos de origem africana e à tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável, digamos, nessa terminologia, pois não se preocupou em inserir esses negros libertos, por exemplo, na questão educacional e no mercado de trabalho. Há um percentual dentro desse contexto, dessa culpa hoje, das pessoas negras passarem por essa discriminação, doutora? O processo de escravização ele já é problemático desde o momento em que ele inicia, né? Se a gente tomar como contexto o neocolonialismo ele vai surgir a partir de diversas justificativas de supremacia branca, né? De supremacia racial. Então, a partir desse momento que você subjuga aquele que você acredita ser o diferente, você o sequestra de outro continente, o traz para o Brasil para trabalhos forçados, você começa a despir esse sujeito de uma série de traços que compõem a sua subjetividade. Então, o processo de abolição desse processo de sujeitos que foram submetidos à escravização, ele só vem a agravar esse problema. Seria mais ou menos como se a gente estivesse construindo uma bomba e no momento que a gente tem esse processo de suposta abolição, a gente está jogando no mercado um enorme contingente de pessoas que foram privadas da educação formal, não têm o direito à educação formal novamente, ou se tem esse direito é algo muito dificultado, e aí, por um lado, eles não estão sofrendo exatamente o processo de escravização tal qual nós o conhecemos, mas eles entram em outro processo de escravização, porque se eu não tenho acesso a uma educação formal, se todos os outros postos de trabalho são dificultados para mim, o que é que eu vou fazer com a minha força de trabalho? Bom, eu vou tentar vendê-la. Aí eu vou fazer o quê? Se eu tento vender essa força de trabalho, a pessoa vai me oferecer o quê? Comida e moradia. Então, esses sujeitos que são tributários desse processo de libertação, eles entram em outro circuito ali de escravização, que não vai ter esse nome propriamente dito, mas eles vão ter que trocar a força de trabalho por comida, por moradia, ou seja, itens que são básicos para a sobrevivência, mas que vão ser negociados dentro ali daquele sistema. E essas marcas, né, que já surgem ali no processo de escravização, elas se alongam até os dias atuais. A gente pode sentir todas essas ressonâncias, pode sentir todas essas consequências. Estereótipos que são construídos já no meio da escravidão, eles são perpetuados, como a gente pode observar, por exemplo, a sexualização exacerbada das mulheres negras, não é?
a violência do homem negro, ou seja, tudo isso são modelos, são padrões racistas criados de comportamento que são imputados às mentes das pessoas para que elas fiquem reproduzindo esses padrões e tenham uma dificuldade enorme, por exemplo, de observar pessoas negras em outras posições, que não posições subalternizadas. Entendi. Só para contextualizar e entender, para a gente poder fechar nesse assunto, que o Juscelino também tem uma pergunta. Há uma condição que eu vejo muito que querem colocar para as próprias pessoas que são negras e negros que eles embutem em si mesmo, que esse preconceito parte deles de se excluir porque é negro. Isso não é uma tentativa de inverter a situação para fugir de uma responsabilidade, como a doutora falou, de uma mesmo que seja uma minoria branca, mas que tenha um domínio de colocar as coisas na sociedade como é melhor para elas, assim? Exatamente. A gente vai ter, por exemplo, essas críticas, que eu também já escutei em alguns momentos, de que o problema da população negra é ela mesma, não é? É o que, por exemplo, alguns partidos de extrema-direita ou candidatos de extrema-direita sempre têm o costume de dizer que é tudo mimimi, como a gente tanto escuta, não é? Ou que não são pautas identitárias apenas e somos todos iguais. Isso aí tudo é estratégia de uma branquitude acrítica que procura manipular os seus privilégios de modo a se perpetuar em lugares de poder. Então, eles se sentem ameaçados e a estratégia mais simples qual é? É incutir na própria população negra de que o problema somos nós mesmos, quando, na verdade, o problema é que deve existir um ajuste, um equilíbrio social, para que a gente possa reconhecer que, se nós vivemos num país em que mais da metade da população é negra e mais da metade dessa população apresenta entre si altos índices de violência, altos índices de criminalidade, de falta de acesso à educação, de desemprego, isso não significa um problema unicamente das pessoas negras, não. Se muitos negros e negras vivem em situações de abandono pelo Estado, em situação de problemas econômicos e por aí vai, esses problemas não são gerados pela própria população, são problemas que já vêm de vários e vários séculos e que desaguam, né, na situação atual que a gente vive. Então, respondendo a sua questão, a gente observa que sim, isso é um sintoma dessa própria branquitude, né? Entendendo aí a branquitude por sujeitos que detêm o poder e se sentem ameaçados por qualquer mudança social. Inclusive, teve aquele caso polêmico do presidente do Instituto Zumbi, que discursou em relação a isso, que no Brasil não tinha essa questão de ser um país racial, que isso era já um comportamento do negro em si para poder criar essa situação. Quer dizer, ridículo, né? Juscelino Castro. Doutora Sara, gostaria que a senhora dissesse, por exemplo, né, como a lógica da discriminação se manifestou ao longo da vida de negros e negras. O que faz para substituí-la? Gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito disso. Pronto. Reverter essas lógicas é um processo bastante difícil, né? Bastante complicado, porque necessita de um trabalho geracional e de uma mudança de atitudes, uma mudança de mentalidade. E a gente não tem como conseguir isso em um ano de trabalho, com uma discussão, com uma semana ou com um dia da consciência negra. A gente precisa que esse trabalho seja crítico e seja formativo, no sentido de já iniciar desde a infância. Essa lógica da discriminação, ela já começa, por exemplo, pela mídia. Vou dar um exemplo bem básico que todos vocês devem conhecer. Quando vocês assistem, por exemplo, novelas da Globo, em geral, vocês vão observar que pessoas dos serviços gerais, empregadas domésticas, personagens que são subalternizados, em geral, são personagens negros ou negras. Isso é tão internalizado na nossa sociedade que muitas vezes nós vemos os negros nesses lugares comuns e nós não nos perguntamos, por exemplo, onde estão os nossos professores, nossos médicos, doutores, advogados, funcionários públicos, dentre outras várias funções que os negros também podem exercer. Não estou afirmando aqui que seja um demérito, por exemplo, que mulheres negras trabalhem como serviço geral. A ideia não é essa. A ideia é que
socialmente se constrói um estereótipo que a mulher negra ela não pode estar palestrando ou ela não é tão visível dentro das universidades e ambientes acadêmicos. Façam uma experiência aí. Pensem quantos professores e professoras negras vocês tiveram ao longo da vida de vocês. É verdade. Se lembrar de poucos. Por que tão pouca gente? Viu, doutora Sara? É interessante isso que a senhora está falando, que a gente está debatendo neste momento. Em 2 pontos aqui me chamou muito a atenção. Um irmão meu mais velho, o João Ricardo, ele até discutindo de uma boa forma com pessoas que queriam, né, de um certo momento, minimizar a discriminação, que é algo terrível também. E ele dizia, já que você disse que não existe discriminação, me diga quantos presidentes da República nós tivemos negros, quantos deputados federais, quantos deputados estaduais, senadores, quantos prefeitos, né? senadores das nossas prefeitos das nossas cidades, nós temos negros. Realmente é uma coisa que tem que se mudar muito ainda ao longo de toda a nossa história, realmente é de tijolinho a tijolinho. E aí um outro ponto, só para a gente fechar isso aqui, que me chamou muita atenção no que a senhora falou, por exemplo, o meu filho me chamou a atenção, a mãe dele, a minha ex-esposa, a mãe do meu filho, ensinando que não existe cor de pele, pegando uma massinha mesmo de modelar, e aí dizer cor de pele, cor isso, aquilo outro, justamente para ensinando ele, desde criança, de não haver essa diferenciação, porque senão, se você ver só a cor de pele e a corzinha clara, ele vai automaticamente nascer, assim como nós, infelizmente, né, vivenciamos muito isso desde a infância, de dizer cor escura e cor branca, cor clara é de negro, é de branco, e eu acho que é mais ou menos por aí, né, doutora Sara? A gente tentar fazer com que as nossas crianças tenham um entendimento melhor, mais amplo, para que não haja discriminação, ou pelo menos vá diminuindo gradativamente, até quem sabe um dia a gente consiga ter uma sociedade melhor e de uma mente mais aberta e jamais discriminativa, né, doutora Sara? E pegando esse gancho do doutora Sara, a relação, por exemplo, da Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal. Nós fomos ter um ministro negro, né, que foi o Joaquim Barbosa, diante de um processo de longos anos sem termos a presença de uma raça negra na maior corte brasileira, né? Exatamente. Vocês deram aí, gente, excelentes exemplos, né? Quando, por exemplo, o Juscelino se refere à questão da massinha branca, né? A massinha cor de pele. O racismo, ele vai ter muito disso. O racismo, então, é justamente esse exemplo que você deu. A eleição, a imposição, na verdade, de uma raça sobre as demais, como modelo. No caso do racismo brasileiro, no racismo brasileiro, nós vamos observar que há um certo culto aos moldes de beleza europeia, por exemplo, e aos moldes de beleza branca. É como se tudo que não se enquadrasse nesse modelo de beleza fosse considerado secundário, inferiorizado. E para a gente resolver esse tipo de problema, a melhor estratégia, de fato, é pela via educacional. Porque se vocês forem observar, a maior parte do tempo, onde é que nós ficamos? Ficamos nos bancos escolares. Então, trabalhar esses modelos que são internalizados, que são entranhados nas nossas mentes desde a infância, é algo muito importante. E a representatividade também é importante, porque se vocês forem observar, homens e mulheres negros crescem a maior parte do tempo com um mundo que não apresenta representatividade. Então, se a gente for levar em consideração 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito difícil a gente ver, por exemplo, produções audiovisuais com personagens negros figurando como heróis. Era difícil a gente conhecer poetas, escritores, romancistas negros e negras. A gente até conhecia, mas era uma minoria. E aí vocês deram exemplos interessantes de pessoas negras que conseguiram furar certos bloqueios ou que foram indicadas para cargos porque partiram de uma ideologia opressiva, como é o caso do presidente dessa associação, né? Acho que é Sérgio Camargo o nome dele. Isso. E aí a gente vai observar que são sujeitos negros a serviço dessa branquitude acrítica, o que é péssimo para a população de modo geral, porque eles foram cooptados por esses sujeitos, né? E isso não contribui muito para a luta, para o posicionamento, para a reflexão. E aí o mais importante, de fato, é desde a educação infantil, esses estereótipos, esses padrões, eles serem criticados, serem colocados em pauta, serem mostrados pelos professores também, né, como padrões
inadequados. Outro ponto também é essa questão da educação, quando a gente fala da educação escolar, incide também sobre a própria formação de professores que a gente tem. Eu trabalho num curso de licenciatura, como muitos outros que a gente tem no Brasil, e a gente observa que as nossas licenciaturas, de modo geral, elas carecem um pouco desse aporte racial na formação. Como eu falei para vocês, há uns 20, 30 anos, a gente não costumava ver esse aporte. Hoje em dia, isso já está mais comum. E tem que se tornar cada vez mais comum. Essas discussões, elas são necessárias, porque o mundo ele não se resume a um padrão de branquitude específico, né? O mundo ele é extremamente diverso e a gente tem que trabalhar isso, seja através dos nossos discursos, da arte, da cultura, do cinema, do esporte, seja qual for o meio que a gente tiver, porque a diversidade ela deve prevalecer. Isso é saudável, inclusive. Debate regional, conversando com a doutora Sara Forte, falando sobre discriminação racial, hoje aqui no debate, nesse sábado, de um assunto muito importante. Para contextualizar, eu vou tentar aqui colocar em cima do que nós falamos, por exemplo, na questão dos papéis que a doutora falou em relação às telenovelas. A gente vê cenas de uma novela atualmente que tem relação com o tráfico, sempre se vê o líder, né, daquela condição de vender o que é ilegal, uma pessoa negra. Os soldados de boca de fumo também são pessoas de cor negra. Então, assim, é um estereótipo que cria na sociedade que nós vivemos hoje. Já você vai criando uma visão, né, ter uma visibilidade de que essas pessoas só não têm, além do que ir para esse tipo de atividade ilegal, ilícita, criminosa, porque são negros, né? Isso também é uma coisa que pode se deixar muito claro quando a gente fala desse assunto, né, doutora Sara? Exatamente. A lista, você citou aí agora, uma lista de estereótipos que são imputados a gente desde a infância, né? Então, se, por exemplo, nós, negros e negras, crescemos num mundo rodeado por referências negativas ou negativizadas, fica muito complicado para você desenvolver essa criticidade, não é? Então, por exemplo, ter exemplos heróicos, ter exemplos de negros e negras que conseguem executar outros trabalhos, que não trabalhos que estejam voltados, por exemplo, à criminalidade, é algo extremamente importante. E uma das coisas que eu acho mais assustadora é que, às vezes, a gente vê essas produções audiovisuais, né, que colocam negros e negras em posições de subalternidade, e é comum a gente escutar coisas do tipo, mas é porque naquela época era desse jeito mesmo, ou então esse filme, essa novela só está representando as coisas do jeito que elas são. E as coisas, gente, elas não são desse jeito, as coisas não têm que ser desse jeito, elas podem ser criticadas, questionadas, rasuradas. É necessário a gente fazer esse esforço cognitivo para mudar essas epistemologias, para mudar esses conhecimentos, para tentar questionar um pouco por que dessas situações plasmarem a figura de homens e mulheres negras como personagens cristalizados, que só têm a oferecer à sociedade aquele tipo de contribuição. Quando a gente observa que, na verdade, a situação ela tem se modificado, tá? Essa situação ela tem se modificado nos últimos governos também, inclusive, e é um processo que a gente não tem mais como parar. Não adianta, por exemplo, a gente ter um governo que procure abafar essas questões ou queira tratá-las como uma poeirinha para varrê-las para debaixo do tapete. Não tem mais condição de fazer isso, né? O movimento negro está aí, outras associações também estão aí. Nós temos artistas, temos diversos profissionais, negros e negras, certo? Que procuram tumultuar essa visão cristalizada e estabelecida das coisas. Então, as coisas elas não têm que ser assim, porque há algum tempo elas eram assim e nada era preconceito e hoje em dia tudo é. Isso aí é uma grande falácia, é uma grande mentira, né? Essas situações de preconceito e de racismo, elas sempre trouxeram sofrimento psíquico, sofrimento de diversas naturezas para a população negra. A diferença é que de uns tempos para cá a gente tem debatido isso e essas questões elas têm vindo à baila, né? Elas têm vindo à tona e é necessário que a gente discuta em vários meios, né? Em programas como esse, em televisão, livros, aulas, para além dos muros da universidade também, para além dos muros escolares. Isso aí, como eu falei ao início, é um trabalho de caráter geracional. A gente não vai conseguir fazer isso
em uma semana, a gente não vai conseguir fazer isso só no mês de novembro, né? A gente tem que fazer isso diariamente. E é uma luta grande. Juscelino. Doutora Sara, gostaria que a senhora falasse um pouco, por exemplo, como a discriminação racial ela afeta de diferentes formas homens e mulheres, tanto ao passar dos anos, né, ao contar da história, como na atualidade. Como é que a senhora vê esse ponto do racismo? Pronto, no primeiro momento, o processo de discriminação, essa lógica racista, ela pode afetar das mais variadas formas, né? Da infância, adolescência, a vida adulta, além de trazer esse sofrimento mental, um sofrimento de ordem psíquica, também traz um sofrimento de ordem física, né? De ordem sociológica, de ordem ideológica. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, crianças que sofrem bullying pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, isso aí a gente vai ter muito comum, né? Eu não vou citar aqui, por exemplo, palavras que são utilizadas como xingamento, até para não reproduzir isso, mas a gente vai ver isso ainda muito comum na escola, como, por exemplo, você chamar alguém de negro quando você quer ofender a pessoa, e a pessoa realmente ser negra e ela se sentir ofendida. Então, isso aí é um exemplo de processos em que esse racismo ele já está tão interiorizado, tão estruturado dentro da pessoa que ela sente dificuldade de assumir a sua própria identidade. Como é que isso interage em homens e mulheres? Das mais variadas formas, né? Por exemplo, para os homens negros, a gente vai observar que há uma série de estereótipos, de padrões também, que novamente a mídia, novamente a literatura, ela também reforça uma série de mitos, por exemplo, o homem negro como exemplo de potência sexual, como se isso fosse algo obrigatório. Para a mulher negra também, a questão da sexualização compulsória, não é? Aquele velho mito, né, da mulata sensual, tantas vezes é recuperado no carnaval, como vocês podem observar. Então, são modelos que prejudicam a individuação dos seres humanos, dos sujeitos, né? A própria busca pela identidade, a necessidade de se viver para além de um modelo de ser. Nós não temos um modelo exato que nós temos que seguir, né? A gente vai se construindo com as nossas experiências. As Então, próprias religiões, né, doutora Sara? As próprias religiões. traumáticas, elas vão nos perturbar e vão aí gerar uma série de traumas, uma série de problemas. Né? A doutora Sara, as próprias religiões, eu lembro, a senhora deve ter visto também, por exemplo, quando colocaram uma imagem como possivelmente fosse as características do Jesus Cristo, uns traços bem afros, né? Vamos assim qualificar. E aí isso chocou, de certa forma, muita gente no mundo inteiro. Por quê? Porque nós estamos acostumados, para quem é católico, cristão católico, eu sou cristão protestante, e tem diversas ramificações dentro do cristianismo, mais precisamente falando do cristianismo, que só conhece o Jesus Cristo pintado pela aquela característica europeia, né? Aquela coisa nórdica, né? Do olho claro, do perfil aperfilado nariz, um cabelo, né? Muito bem posto, exatamente. Inclusive o Ariano Suassuna foi muito feliz quando colocou o Jesus Cristo negro no Alto da Compadecida, né? E aí a gente vê essas diferenças e a falta realmente de entendimento das pessoas de que o próprio Jesus Cristo é de uma região, né, que não necessariamente jamais ele nasceria... Louro dos olhos azuis. Louro dos olhos azuis, né, doutora Sara? Exatamente. Aí você deu um outro exemplo de representações culturais também que já estão cristalizadas em parte da sociedade ocidental. Então, é como se as pessoas que acreditam nessas representações, né, de uma maneira, por vezes, muito veemente, elas tivessem um grande problema com qualquer tipo de diversidade. Então, representações de Jesus Cristo como negro, trans, gay, tudo isso vai trazer um abalo nessas certezas que são temporariamente seguras, né? Como se você não pudesse mexer em certos assuntos, em certas representações. E a necessidade que a gente tem é justamente de mexer nessas representações clássicas, né? Consideradas clássicas. É a gente se perguntar o que é que a gente considera como algo clássico. Por que algo clássico vai ser algo majoritariamente influenciado por uma cultura europeia?
Por que que a gente tem tanta facilidade de respeitar aquilo que advém da cultura do dominador, da cultura do invasor, e a gente parece ter uma dificuldade gigantesca de respeitar aquilo que vem da cultura do dominado? Aí você deu exemplo de religiões de matriz afro-brasileira. A gente vê ainda, ou escuta coisa do tipo, isso é macumba, não sei o quê. Então você desvirtua tudo aquilo que está relacionado a um sistema simbólico de uma religião de matriz afro-brasileira, porque você não acredita, e aí você vai colocando tudo isso dentro de um processo de inferiorização, que no final das contas é um grande processo de negativização de tudo que advém da cultura negra, da cultura afro-brasileira, ignorando assim uma grande parte que constrói, né, de traços que constroem a cultura do Brasil. Muito bem, eu estava aqui me lembrando, e aí acho que a doutora deve ter o conhecimento disso. Eu era menino e eu via sempre um personagem carioca, branco, né, chamado Sargentelli, e ele tinha um espetáculo que levava para o mundo inteiro as mulatas brasileiras como apenas uma simbologia sexual do que era a mulata brasileira, como uma opção de a mulher, não pela qualidade, pela sua capacidade intelectual, mas pela sua capacidade apenas física de provocar desejo, como as mucambas, né, ou mulatas. Não sei se a senhora sabe do Sargentelli que tinha esse trabalho, que eu achava realmente, depois eu fui entender que isso era um estereótipo de quem vinha de fora e que era branco, teria essas mulheres a seus, né, meros prazeres de estarem com essas mulatas, porque tinha até uma casa de espetáculo, como se fosse realmente seletivas para esse tipo de coisa. Isso é uma discriminação total, não é verdade? Exatamente, e além de ser discriminação, é profundamente vergonhoso, né? A gente pode observar que alguns programas de entretenimento brasileiro, eles criaram e fundamentaram muito bem esses estereótipos, né? Você falou esse estereótipo da mulata, né? O próprio nome mulata, ele vai ter a ver também com mula, não é? Então já é uma desvalorização pelo próprio termo, e esse estereótipo da mulata brasileira, ele persiste ainda hoje em dia nos carnavais, né? A Rede Globo, por exemplo, até pouco tempo, eles tinham uma vinheta, não é? Que era uma mulher negra, seminua, dançando. O problema aí não está na nudez feminina. O problema aí não está na nudez feminina, não está no fato da mulher dançar sem roupa, não tem nada a ver com isso. O problema aí está no fato de você reduzir a subjetividade das mulheres negras, das mulheres pretas, única e exclusivamente a um processo de sexualização compulsório. E aí a gente se recorda que, por exemplo, os sujeitos brancos invasores aqui no Brasil, que aqui aportaram, eles não tiveram relações harmônicas com as mulheres indígenas. Depois que as negras que foram escravizadas aqui chegaram também, essas relações não foram relações de amor. Se a gente for parar para pensar um pouco, foram relações de profunda violência, né? Elas foram violentadas. Então, romantizar esses processos, como muitos programas fazem, novelas, filmes, romantizam, né, idealizam esses encontros como se tivessem sido maravilhosos, é uma prática muito negativa, é uma prática que não é nada saudável, né, porque a gente está romantizando relações de violência. É verdade. Eu lembro também de uma telenovela que tinha a escravizaura que era branca, mas tinha um desejo e vivia no meio da casa grande, mas era filha de uma escrava com um branco, nasceu branca, não sofria os maus tratos físicos, nem humilhados, mas tinha um desejo de um senhor que era dela por uma conta de desejo sexual. Foi uma novela que retratou muito bem essa imagem da discriminação em relação à questão negra também. Doutora Sara, na sua opinião, qual a melhor forma de lidar de combater a discriminação racial no nosso país? Bom, eu acredito que a gente tem duas frentes de combate, né? Primeiro, é a implementação nas escolas e universidades de um projeto de educação antirracista. O que é que significa o antirracismo? São projetos que explicitamente deixam à mostra mesmo que o intuito é antirracista, de combate à cultura do racismo que impera no Brasil. Isso aí vai desde, por exemplo, usos linguísticos, né? Expressões consideradas racistas, que a gente escuta muito até hoje, por exemplo, trabalho de preto, ou então todo mundo no Brasil tem um pé na senzala, como se o pé das pessoas pretas
originalmente já tivesse nascido na senzala. E quando a gente vai ver um pouco da história da África, a gente vê que a escravidão, ela faz parte de uma história gigantesca, mas nas escolas, por vezes, a gente aprende que nós, negros, fomos apenas uma matéria-prima a ser sequestrada e levada para outro país, né? Então, eu acredito que o caminho é a adoção desse espírito antirracista, né, por meio de projetos e de propostas, a implementação de uma lei que já existe, já foi implementada, mas há algum tempo, em alguns locais funciona, em outros não, mas ela tem dado frutos bons, né, ela tem rendido bons resultados. E outro ponto também, além dessa educação antirracista, além da lei, além da mudança atitudinal, é cuidar desse projeto desde a educação primária mesmo, né? Desde o momento que a criança entra na escola até o momento que ela ingresse aí, seja numa educação profissional ou numa educação de nível acadêmico, não importa, mas isso tem que ser debatido. Então, é levar o assunto realmente para debate para além do mês de novembro, né? Por exemplo, eu costumo receber muito convite para conversar sobre racismo, preconceito, literatura afro-brasileira, mais no mês de novembro. E eu fico me perguntando o que é que acontece nos outros meses. Por que não chamam a gente para debater também? Chamam aqui e ali, mas não tanto como no mês de novembro. O mês de novembro é uma procura enorme. Parece que em novembro todo mundo acorda, perto do dia 20, e começa a querer debater com a gente, começa a querer nos escutar. É interessante esse posicionamento, porque até parece que só em um mês é que deve tratar desse assunto com essa responsabilidade de tentar extinguir todo esse comportamento racista. Juscelino Castro. A doutora Sara já até adiantou um pouco, mas eu gostaria que a senhora falasse, por exemplo, em relação às escolas, né? Como a escola pode ser uma grande aliada nesse combate à discriminação racial aqui no nosso país. Né? Quais seriam, por exemplo, algumas ferramentas? A senhora poderia dar algum exemplo prático de como essas escolas pudessem realmente fazer esse combate desde o ensino de base? Pois é, esse modelo pedagógico, né? Que pudesse formar nossas crianças para deixar de ter isso embutido numa sociedade que diz que o preto tem que ser menor e o branco tem que ter as maiores oportunidades. Quem sabe até aquele exemplo que eu dei no início, né, de uma massinha, de uma brincadeira infantil, de um desenho, de uma pintura, seria também alguma dessas ferramentas, doutora Sara? Regional! Sim, essas ferramentas a que vocês aludem, elas são necessárias no meio educacional desde a educação infantil. Então, por exemplo, você deu um exemplo bem simples de um trabalho ali com a massinha, com lápis de cor, com giz de cera, não é? Inclusive, hoje em dia, a gente já vê marcas de giz de cera, de lápis de cor, que tentam desrealizar essa ideia de que a cor da pele é apenas o tom mais claro. Então, são lápis que trazem vários tons de pele, né? Dos mais escuros aos mais claros, para mostrar que não existe essa cor de pele. Existe a cor de pele? Existe, mas ela não é uma cor exclusivamente branca, né? Nem única, né? Outro ponto também, que eu acho bastante interessante, é trabalhar nas escolas por meio da literatura, por meio da leitura de textos literários. Então, a gente pode falar nas escolas de autores negros, né? Por exemplo, a gente tem muita mania de achar que o Monteiro Lobato é um autor intocável, que a gente sempre tem que passar por ele, sempre tem que trabalhar por ele, mas o Monteiro Lobato, ele é profundamente racista, né? Ele trabalhava um projeto eugenista nas suas obras, ele deixa cartas, inclusive, em que ele declara esse apoio todo aí, né? Ao invés da gente trabalhar exclusivamente um Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente pode trabalhar várias outras obras que já existem no mercado e que desconstroem essa visão do negro enquanto um ser inferiorizado. Se a gente caminha mais para o Fundamental 2, para o ensino médio, a gente vai ter, por exemplo, obras do Carlos de Assunção, a gente vai ter obras do Luiz Gama, da Conceição Evaristo, da Cristiane Sobral. Então, autor é o que não falta também material. O que a gente tem que resolver, além de ser essa questão de base, é a questão da própria formação de professores. E mais importante do que todos esses fatores também, que são atitudes pontuais, que podem ser realizadas, que podem ter um efeito muito positivo, é a questão das políticas sociais, né? As políticas sociais, as políticas afirmativas, como, por exemplo, o caso das cotas.
Exatamente isso que eu ia tocar nesse assunto. A cota como forma de dizer que o negro é que tem que ter esse privilégio de estar na universidade. Isso também não é uma forma embutida de discriminação racial, doutora Sara? Não, não é. É uma forma de reparação e é uma forma de política afirmativa, de reconhecimento de que existe um fosso social que foi construído desde a época do processo de escravização e que a sociedade ela precisa se equilibrar. Naturalmente, a gente não vai resolver o problema de base da educação via a questão das cotas, mas a gente pode começar a melhorar pelas cotas. A partir Há do quem momento que diga, eu crio só cotas nas interrompendo a senhora, licenciaturas, no ensino público, nos concursos públicos, eu não estou partindo do pressuposto que sujeitos negros são intelectualmente inferiores. Eu estou apenas procurando equilibrar uma situação por si só bastante desequilibrada. Então, as cotas é uma forma de política afirmativa e ela é necessária, é uma forma do próprio Estado reconhecer o seu legado de erros e procurar repará-los aos poucos. há quem diga que as cotas ainda é uma forma de discriminação social. Então a senhora discorda dessa interpretação. Sim, discordo completamente dessa interpretação, como discordo também da ideia do racismo reverso, né? Quando eu dou palestra, muita gente costuma me perguntar, e o racismo reverso? Eu sou branco, mas eu já sofri racismo reverso. Já me chamaram de branquelo, de palmito, seja lá o que for, entendeu? Não, racismo reverso não existe. Por que o racismo reverso não existe? Porque a população branca ela não foi secularmente oprimida, escamoteada e expoliada. E, por exemplo, a gente não observa homens e mulheres brancos que perdem emprego porque alguém olha para eles e diz: bom, você não tem aparência para esse emprego. Ou então, bom, você não é suficientemente o perfil que esse local quer. Então, por isso que o racismo reverso, ele não vai existir, ele também vai ser uma falácia, tá certo? Da mesma forma que interpretar as cotas como uma forma de discriminação racial é outra falácia. Não é algo que existe, as cotas são necessárias. Inclusive, hoje os negros, né, já são a maioria nas universidades públicas do Brasil pela primeira vez. Isso foi uma pesquisa do IBGE, que afirmou que a mudança é um reflexo de políticas públicas que proporcionaram acesso da população negra e parda na rede de ensino público recém-formada. Uma questão realmente que isso leva negros mais às escolas. A senhora acha que isso é realmente fruto dessa política pública de dar mais oportunidades para que os negros cheguem à universidade? Sim, eu acredito que é fruto também do sistema de cotas, não exclusivamente do sistema de cotas, né? Porque nem todas as universidades, nem todas as instituições ainda implementaram, mas também é fruto da própria, como é que eu posso dizer? Da própria inserção do negro dentro do meio da educação formal, né? De uns tempos para cá, os negros, nós estamos conquistando esse direito de integrar a educação formal. Então, também é um resultado dessa integração, dessa batalha do negro para se pôr nessa educação formalizada, além de também ser exclusivamente a cota. A cota é um pequeno trabalho que tem sido feito, porque se a gente for considerar o Brasil inteiro, né, um país que tem aí uma dimensão continental, não é toda instituição pública ou privada que vai ter cota, não. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem a entrada de vários negros e negras nas universidades. Se a gente for pegar pela população toda do Brasil, que se considera negra, ainda é uma minoria, certo? Ainda são poucos. Então, a gente tem que pensar também que não é fruto só do próprio esforço pessoal, para a gente não recair sobre um pensamento meritocrático. Se eu, enquanto mulher negra, eu conseguir atingir o grau de doutorado, não significa que várias outras mulheres negras vão fazer a mesma coisa. Eu não posso me colocar como padrão para o desenvolvimento dos demais. Significa o quê? Que eu tenho que estar ciente de que se eu conseguir, significa que muitos não conseguiram e talvez não consigam, e que eu tenho que criar, por meio do meu discurso, da minha prática docente, condições para viabilizar que mais pessoas consigam entrar nesses espaços.
Porque aí, aos poucos, a gente pode ir mudando essa estrutura social por meio do conhecimento, por meio da crítica, por meio do debate. Verdade. Inclusive, para configurar o que a senhora falou em relação ao percentual, para você ter uma ideia, o número de negros quase que dobrou entre 2005 e 2015 nas universidades. Em 2005 foi um ano que foi após a implementação de ações afirmativas, como as cotas, por exemplo, mas apenas 5% dos jovens negros ou pardos na classificação do IBGE em idade universitária frequentavam a faculdade, apenas 5%. Já em 2015, 12,8% dos negros entre 18 e 24 anos chegaram ao nível superior, mas ainda é muito pouco, embora tenha dobrado, mas conforme foi colocado pela doutora Sara, realmente muito baixo ainda. Juscelino. A doutora falou aí muito interessante a respeito que pode se qualificar, né, doutora? A senhora pode até me corrigir se eu estiver errado, em relação ao racismo institucional, né? Porque o racismo institucional realmente é aquele que é exercido por instituições, o Estado, igreja, né? Que qualifica justamente as pessoas ou dão hierarquias a pessoas aparentemente de uma cor que não seja negra, e aí a gente sabe do caso mais conhecido ou do sistema que aconteceu. Um dos maiores exemplos que a gente pode contar é o apartheid lá na África do Sul, né? Onde negros não poderiam participar de lugares onde tinham branco. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos e muitos outros lugares do mundo. Mas eu gostaria de saber, fazendo esse mix aqui de todas essas informações, se o Brasil ainda anda a passo de tartarugas para que possa se implementar, por exemplo, políticas públicas realmente, de fato e de verdade, de combate à discriminação e, logicamente, também ao racismo, doutora Sara. Bom, eu acho que o Brasil ele estava há alguns anos caminhando com um projeto progressista em relação à questão racial, questão de letramento racial, debate em sala de aula. Não digo que era o projeto governamental perfeito, porque eu acredito que isso aí não existe, mas pelo menos a gente estava num processo muito interessante, muito gratificante, de tentar concretizar um pouco essas políticas, de tentar analisar os resultados, de tentar implementá-las, né? Mas aí a gente teve esse processo gradativo de mudança de governo, e agora, no atual momento que a gente está, é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o governo que está vigente, ele procura aparelhar uma série de órgãos que são importantes, né? Ele procura aparelhar discussões, né, que são importantes não só para o movimento negro, mas para outros movimentos também, e procura desmontar essas discussões. Então, isso aí pode gerar uma sensação de que a gente está estagnado, de que essas discussões morreram, não é? Que elas estão ficando mais para trás, porque isso aí faz parte de uma agenda governamental que tenta eliminar essas diversidades, essas diferenças, para tentar privilegiar uma branquitude que sempre esteve no poder. Mas eu acredito que não é o momento para a gente desanimar, porque essas sementes elas já foram lançadas. Na verdade, elas estão sendo lançadas há muito tempo, há mais tempo do que a gente imagina. E não tem como a gente prender uma ideia ou desarticulá-la. As ideias já estão aí, né? Então, as ideias elas estão aí, elas engendram palestras, livros, poemas, romances. E esse movimento ele não vai ter como ser parado. A despeito da agenda do governo que a gente vê, esses movimentos, essas ideias, elas vão prosseguir. E essas ideias dizem respeito a quê? Respeito ao empoderamento da população negra. Ao fato de nós, população negra, nós hoje em dia, nós temos um acesso melhor à educação formal. Não estou dizendo todos, mas alguns de nós têm. E a ideia de que isso vai aumentar gradativamente, mesmo a despeito de uma agenda governamental que procure tentar esmagar essas questões. Mas as ideias, elas são poderosas, né? Elas são mais poderosas do que discursos reacionários, inclusive. Bom, estamos conversando com a doutora Sara Forte, ela que é a nossa convidada do debate regional deste sábado, tratando de um tema muito importante que é a discriminação racial. Ouvindo todos esses momentos que nós estamos aqui discutindo, doutora Sara, a gente sabe que o racismo no Brasil, todo mundo sabe que existe, mas aí há quem possa se comportar de que ninguém acha que é racista, né? É uma coisa muito interessante isso no país. O racismo existe,
Mas aí se você for fazer uma pesquisa, não, eu não sou racista, mas acaba tendo esse comportamento ao qual nós estamos discutindo hoje em relação a negros e negras, né? Exatamente, muito bem. Esse racismo, ele é internalizado, e no Brasil, por vezes, ele é visto como algo negativo, é como você mesmo disse, né? Um racismo que está presente, mas as pessoas têm muita dificuldade de assumir. E elas vão ter essa dificuldade de assumir esse racismo justamente porque intervém aí fatores econômicos, né? Por exemplo, se você vê uma pessoa negra numa posição de poder, numa posição de riqueza, é comum que as pessoas digam, mas no Brasil não existe racismo porque fulano de tal é negro e ele está ali na posição de destaque. Mas aí você vê a questão da proporcionalidade. Para um sujeito negro que conseguiu furar determinados bloqueios, sabe, por diversos meios, isso não significa que ele representa totalmente uma população, ou seja, que no Brasil impera muito essa questão da meritocracia, né, a questão do mérito. Então, se eu conseguir tal coisa, significa que você também vai conseguir, ou que o outro vai conseguir, e as coisas não podem funcionar assim pela via da meritocracia. Por quê? Porque a meritocracia, ela isenta o Estado de se responsabilizar pelo bem-estar daqueles que moram no país. Isso é necessário. Daí a questão das políticas que a gente estava falando, né? Questão desse reconhecimento desse próprio racismo por expressões linguísticas, pelo fato de, por exemplo, o sujeito negro ser sempre representado como suspeito, como inferiorizado, como mal visto. Então, tudo isso aí são questões relacionadas a um racismo internalizado. Logo ao início da fala, eu pedi que vocês pensassem um pouco quantos professores e professoras negras vocês tiveram, né? Mas eu vou um pouco mais além. Tentem lembrar quantos professores e professoras negras vocês tiveram durante a educação de vocês básica, né? Quando vocês estavam na universidade, tentem pensar também quantos amigos negros vocês têm, quantos companheiros ou companheiras negras vocês têm ou já tiveram, né? Essa mudança atitudinal ela tem que passar também por essa reflexão sobre quem nós escolhemos para nos acompanhar na nossa vida e por que aí no nosso universo, mesmo que a gente tente desrealizar uma série de questões, ele ainda é majoritariamente um universo embranquecido. Porque que às vezes a gente observa, isso aí tem a influência da mídia, como a gente falou também, mas tem também a dificuldade do negro de ter acesso a locais de pretenso poder, né, a locais que estão mais próximos de questões decisórias. E esse acesso ele ainda é dificultado. Claro que quando a gente tem uma mudança de um governo mais progressista para um governo mais reacionário, mais conservador, com a tendência de extrema-direita, com a tendência fortemente neoliberal, a gente vai observar uma dificuldade enorme de inserção de determinadas pautas, né? Por quê? Porque a gente vai observar que muitas vezes esses sujeitos que estão habituados a estarem no poder secularmente, eles se sentem profundamente ameaçados por qualquer raça, por qualquer orientação sexual, que seja aquilo que ele acredita que é a norma. Muito bem. Doutora Sara, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, já estamos quase na reta final do programa de hoje, e desde já agradecê-la mais uma vez pela presença conosco. Existe uma coisa chamada racismo cultural, né, que é o resultante na crença que existe superioridade, por exemplo, entre culturas existentes, no amplo sentido que cultura engloba religião, costumes, línguas, dentre outras. Por que é que eu estou falando nisso? Porque existe, por exemplo, no estado do Ceará, a senhora deve conhecer muito bem, a senzala Negro Liberto. Eu tive o prazer, digo prazer no sentido de conhecer melhor e realmente entender por tudo que se passaram, né, ou que passaram ali, os que sofreram, que morreram, que trabalharam naquela senzala. E aí eu gostaria de fazer, não estava nem muito na pauta, mas a gente tratando um pouco também de cultura racista, né, ou de uma cultura que realmente deixa de lado essa história que a gente precisaria, ou necessita de fato e de verdade acompanhar mais de perto, até para entender, não diria para ir lá conhecer o lugar, para ter pena, para ter dó do sofrimento
propriamente dito do que os negros passaram, mas para internalizar e nós termos a consciência que, de fato, eles sofreram, e muitos ainda sofrem hoje com a discriminação. A senhora, o que a senhora diria? Seria uma das formas também, por exemplo, que existem muitos roteiros culturais, turísticos, né, no país inteiro, e por que não, no lugar como o estado do Ceará, as pessoas pudessem ter uma rota para conhecer melhor a cidade de Redenção e a Senzala Negro Liberto, ou outros lugares. Claro, estou mencionando esse, doutora, porque eu conheço de perto, né, fiz até uma matéria lá em audiovisual. O que a senhora diria? Era interessante que isso acontecesse para que as pessoas... Eu, particularmente, fiquei realmente muito impactado, porque uma coisa é você ouvir falar, né, você estudar sobre isso, mas aquilo que, infelizmente, nasceu conosco, cresceu conosco dentro dessa cultura brasileira racista e muitas vezes machista também, de que aconteceu isso, aquilo, e a gente minimiza, né, essas situações. O que a senhora diria? Que as pessoas pudessem realmente visitar esses lugares? Era interessante para que a gente pudesse tirar toda essa capa de racismo e, de fato, entender que eles sofreram e que nós temos uma dívida impagável com esses negros no Brasil, doutora Sara? Esse museu que você faz referência, se eu não me engano, é localizado em Redenção, ele é bem interessante, né? O Museu Senzala Negro Liberto, certo? Isso. Ele é bem interessante enquanto uma prática pedagógica, né? Mas aí eu tenho um pequeno porém que eu acredito que pode ser bacana incluí-lo no roteiro turístico, mas desde que seja trabalhado com a devida criticidade, né? Que seja uma visita, por exemplo, mediada, discutida, porque por vezes, se a gente não tem essa mediação, né? Se o sujeito vai ali pura e simplesmente por um turismo acrítico, ele pode muito bem estar naquele espaço, tirar uma foto ali com algum instrumento de sofrimento, com algo desse tipo, e aquilo ficar esvaziado de sentido, como se fosse mais um lugar que ele foi e achou bacana. Então, daí a importância da educação, daí a importância da gente inserir, da gente investir essas visitas de algo pedagógico, a gente investir essas visitas de criticidade. A gente só consegue fazer isso mesmo por meio da escolarização dessa criticidade, da discussão dessas questões dentro da sala de aula e para além da sala de aula também, né? Você falou nesse museu, lembrei de outro, que se eu não me engano, a gente vai ter um em Salvador, que é um museu afro-brasileiro. Da última vez que eu fui por lá, ele estava para abrir, não sei se chegou a abrir, né, porque teve a pandemia. E tem também um, se eu não me engano, é em São Paulo, tá bom? E ainda vai ter outro, que é tipo um memorial, a presença negra na América Latina, que fica no Uruguai, certo? Fica no subsolo de um museu de uma cidade do interior do Uruguai. Então, você vai ter ali um museu que é um memorial. Você vai ter objetos utilizados na escravização, vai ter peças utilizadas, mapa, roteiro da escravização. Você veja bem, isso está numa cidade distante, não é? No interior do Uruguai, a gente nem escuta falar muito sobre isso. E é uma coisa para a gente se considerar também essa dúvida, né? Por que nas nossas incursões pedagógicas, visitas de campo, a gente pode e deve levar nossos alunos para lá, como muitas escolas já fazem isso, né? Já fazem essas práticas, já fazem essa mediação toda, que é extremamente necessária para o desenvolvimento desse pensamento crítico diante desse episódio que compôs a história do Brasil, e que em muitos lugares ainda compõe. Doutora Sara, convidada hoje do nosso debate para falar sobre racismo, né? Essa discriminação racial, debate abordando esse assunto. Doutora, eu tenho assim, antes de vir para esse debate, claro que a gente tem que estudar um pouco o tema para poder conversar com uma pessoa tão capacitada e preparada como a senhora. E eu vi algumas reportagens da doutora Djamila Ribeiro, ela é filósofa e escritora. E ela foi questionada pela BBC News Brasil em relação aos movimentos, inclusive do George Floyd, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, e aí perguntaram para ela que por que nos Estados Unidos o movimento é tão maior contra o racismo e que no Brasil não há essa movimentação presencial para chamar mais atenção sobre essa política racial. A senhora concorda que o Brasil ainda está muito apagado nesses movimentos contra essa política racista?
Não, eu não acho que ele está muito apagado, não. Eu acho que é porque foram processos sociais constitutivos bem diversos, e aí a gente precisaria, né, de outro debate para falar sobre isso, para me preparar Uhum. melhor para falar sobre essa temática. Mas eu não acho que são movimentos que estão tímidos, não. A gente tem um movimento negro muito expressivo aqui no Ceará, aqui no Brasil. São movimentos que são muito falados, a gente tem grandes intelectuais que fazem parte desses movimentos. A questão da expressividade é que, por vezes, a mídia não dá atenção, porque não quer dar Daí, atenção para isso, não quer ouvir falar, procura não chamar para debate, por exemplo, em meses que antecedem o mês de novembro, né? A gente até tem, inclusive, ações que são contínuas, de várias minhas, de vários colegas meus, negros também, que debatem isso com suas turmas na educação básica, na universidade. Então, a uhum. gente fala muito sobre essas questões. A gente fala não só de forma pontual, a gente promove evento, promove debate, promove palestra, mas a questão é que parte da mídia, às vezes, não dá atenção para isso, né? Não Entendi. olha tanto para Tá. isso, mas a gente tem, E, sim, um movimento negro que é bastante articulado. e o que eu observo é que muitas vezes é preciso esperar um fato, né? Como foi o George Floyd e outros negros americanos, para poder se mostrar que existe, né, uma manifestação contra racismo. Vamos ter que esperar sempre acontecer um episódio que chame a atenção de uma forma violenta para poder falar sobre esse problema. Também chama muita atenção isso, né, doutora Sara? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente vai ter casos constantes de violência policial que engendram um verdadeiro genocídio da população preta. Isso não vai acontecer de uns tempos para cá, né? Já acontece há muito e muito tempo. Isso tem expressividade, sim, na mídia, isso é debatido, isso é falado. A questão, como eu lhe disse, é uma questão de diferença de processos sociais diversos, né? Constitucionais diferentes. Mas o que a gente pode observar aqui é que nós vamos ter aí parte de agentes do Estado preocupados num verdadeiro extermínio da população negra. Isso não é novidade para ninguém, é só a gente abrir aí páginas de jornais, ver televisão, a gente vai observar que há um genocídio negro em curso, infelizmente. Mas a gente pode observar também que há uma contranarrativa contra-hegemônica fortíssima, como vocês podem observar aí, essas últimas eleições, né? Aquela chapa do PSOL que foi eleita, nossa cara. Isso aí tudo são mudanças, gente, são mudanças no curso da história, né? Pode, por exemplo, a gente fica impactado com essa mudança agora, mas as gerações daqui a 30 ou 50 anos vão falar, por exemplo, dessas candidaturas, como das meninas, né, que foram eleitas com um número enorme de votos, como um marco na mudança do modo como se vê a população negra. Talvez agora não se fale isso, mas daqui a 30 ou 50 anos isso seja falado de um ponto de vista como uma mudança mesmo de paradigma de como se vê a população negra no Ceará. Está na hora, então, de pararmos, porque é impossível, né? Você não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista, né, doutora Sara? Aí fica realmente, como a senhora falou, é algo que está em nós por conta desse contexto de uma sociedade que coloca isso como uma coisa natural de você ser racista. Aí a luta realmente fica muito mais difícil, né? Exatamente. A luta fica muito mais difícil e também o próprio processo de identificação, né? A história do povo africano não é uma história só de derrota, de sofrimento, de escravização, é uma história de impérios, né? Uma história riquíssima. E na escola a gente só vai ver, infelizmente, uma parte muito pequena. E a história aí do povo europeu também, embora tenha tido muito sofrimento, entre outras coisas negativas, a gente vai observar que o modo como o europeu ele chega aqui ao Brasil vai ser um modo baseado na violência extrema, além da violência, na violação de corpos indígenas, na violação de corpos negros, não é? E é algo um tanto quanto assustador que a gente ainda tenha esse paradigma de branquitude como algo muito mais honroso, muito mais belo, muito mais interessante. E a ideia aqui não é a gente criar uma concorrência de opressões, né? Como eu falei logo ao início, e outros teóricos também falam. O racismo, ele não é um problema da população negra, ele é um problema da população branca também, mas é um assunto a ser debatido por todos.
Verdade. Daí a questão da educação antirracista. Verdade. Aliás, muitos brasileiros desconhecem que o Brasil foi um dos últimos países das Américas a abolir a escravatura, né? É bom lembrar disso. Juscelino Castro. E é interessante, para a senhora ter uma ideia, e os nossos ouvintes da 90.3, eu não vou mostrar na tela para não dar margem, doutora Sara, para a senhora ter uma ideia e para os nossos ouvintes, o quanto isso é real em relação ao racismo. Nós conversando aqui, fazendo esse debate sobre a discriminação racial no nosso país, e aí eu recebo uma mensagem de WhatsApp, e eu depois posso até mostrar para a senhora, por exemplo, que se colocam algumas pessoas, né, que são simpatizantes do governo que está no poder, o governo federal, de extrema-direita ou conservador, quando se trata de esquerdismo ou de quem não defende, ou quem não apoia, ou quem não gosta do tal governo, já é esquerdista, já se coloca imagens de negros. Eu tenho aqui no meu celular, infelizmente, é isso que acontece no país. E aí a minha pergunta final seria essa, para que a gente possa tentar mudar essa situação na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, primeiro do que tudo, reconhecer realmente que, de fato e de verdade, existe uma população negra muito grande no nosso país que precisa, que necessita do nosso respeito e da nossa humanidade como seres humanos, né? Porque, infelizmente, vivem em chacotas até hoje. Muitas pessoas minimizam, como eu disse ao início, a situação que passaram os negros no nosso país, a forma como foram escravos, como foram usados como mulas, né, como animais irracionais, sofreram, foram massacrados e ainda insistem, tais pessoas, a dizer que foi apenas um momento histórico e que realmente não há esse respeito. Então, eu acredito, doutora, eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso, para a gente finalizar, se realmente o ponto principal, de fato e de verdade, para que a gente mude essa situação do racismo no nosso país, em primeiro lugar, reconhecer todo esse sofrimento, tudo isso que foi feito com as pessoas que, diferente de nós, apenas a cor, mas o sangue é o mesmo. Todos nós brasileiros, direto ou indiretamente, temos realmente o sangue afro-brasileiro, né? Temos essa mistura, e isso não quer dizer que eu sou melhor, sou pior do que ninguém. Todos nós somos iguais, como seres humanos, é isso que deve acontecer, como respeito e recuperar, e tentar trazer da melhor forma possível o respeito para com essas pessoas, doutora Sara? Regional! Exatamente. Eu acredito que, para além da gente reconhecer o sofrimento, é necessário também reconhecer os racistas e apontá-los, né? É bom a gente começar a apontar aqueles que são detentores de discursos racistas, de discursos que procuram inferiorizar os negros. É interessante que a gente identifique também pessoas que defendem discursos que desprezam a questão do racismo, do feminismo, da homofobia, da transfobia. Muitas vezes a gente encontra pessoas racistas que são o combo completo. O que é que seria esse combo completo? É quando a pessoa ela consegue defender toda uma série de ideias que relegam tudo que é diferente dela mesma à inferioridade, né? Então, para além da gente reconhecer a questão do sofrimento, é interessante reconhecer também os aspectos positivos, como os que nós vimos aqui, como os que vocês falaram aqui, e também reconhecer os sujeitos que perpetram teorias racistas, ainda nos tempos de hoje, né? Apontar essas pessoas, envergonhá-las, mostrar que o pensamento delas, por vezes, é retrógrado, é reacionário. São projetos de extrema-direita, né, que precisam ser combatidos na nossa sociedade, precisam sim ser extirpados pela raiz. E nada melhor para fazer isso do que abraçar um projeto de educação antirracista, com ações como palestras, reuniões, discussões, leituras de textos, enfim, tudo que viabilize uma forma de conhecimento que vise justamente a quebrar a ideia da inferiorização da gente, da população negra. Isso aí é tudo necessário e tudo isso já está acontecendo e, infelizmente, ainda assusta muita gente. E essas pessoas que vão ficar assustadas
naturalmente, são aquelas que devem repensar suas condutas do ponto de vista crítico, né, do ponto de vista, inclusive, humanitário. Doutora Sara, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora poderia dar alguns exemplos de atitudes antirracistas que as pessoas podem tomar no dia a dia, no momento atual, e o que é mais urgente em relação a essa atitude antirracista, para que nós possamos contaminar as pessoas a terem esse sentimento antirracista? Pronto, muito bem. Exemplos de práticas antirracistas. Analisar, por exemplo, o que a gente recebe por WhatsApp, né? Muitas vezes, piadas que parecem inofensivas são piadas racistas. Não ridicularizar as pessoas pelo cabelo, pela cor da pele, por algo, entendeu? Que fuja do padrão que midiaticamente é instituído. Respeitar as diversidades, né? As diversidades físicas, as diversidades de todas as ordens, procurar ler mais autores negros, né? Produtores de conteúdo negros, a gente vai ter aí muito produtor de conteúdo no Instagram, no Facebook, produtores culturais também, né? Procurar ler mais autores negros, ler um Luiz Gama, ler um Carlos de Assunção, ler uma Conceição Evaristo, né? Procurar ler os livros da Djamila Ribeiro, que estão em preço aí super acessível, como, por exemplo, o Pequeno Manual Antirracista, né? Procurar ler também autores, procurar discutir, procurar tentar estar no mundo contemporâneo, de fato, né? E esse recado aí vai justamente para as pessoas que ainda não aterrizaram nesse mundo contemporâneo, que continuam achando que o Brasil estacionou em décadas anteriores e que vivem saudosas de uma época em que a gente não podia discutir esses assuntos, né? E que acreditam que por terem votado em A ou B para a prefeitura ou para a presidência, esse status quo jamais será ameaçado, essas discussões vão acabar. Eu sinto muito informar, mas essas discussões não vão acabar nunca, elas estão apenas começando. Então, um dos pontos da educação antirracista também é perturbar essas pessoas, né, nos seus privilégios, né, nos seus equilíbrios, é mostrar que o mundo contemporâneo não tem lugar para essas condutas, né, a gente evoluiu e a gente precisa aprender a conviver e evoluir do ponto de vista também da aceitação e da formação de um pensamento mais crítico, um pensamento mais libertário, que visa empoderar o ser humano, sobretudo aqueles que foram secularmente vítimas de sequestro, de violação sexual, de violação ideológica, e por aí vai. Então, pelo menos do meu ponto de vista, não há mais espaço para esse tipo de ideologia que procura condenar ou relegar algumas raças ao esquecimento. Isso aí não existe mais, a gente precisa mudar, e a gente já está nesse caminho. Debate regional, hoje conversando com a doutora Sara Forte, falando sobre discriminação racial, um assunto super importante para que nós possamos contribuir, para que a sociedade possa entender e ter uma outra visão do que isso realmente é abominável, porque não existe cor de pele, né? Existe pessoas, seres humanos, e somos todos irmãos. Juscelino Castro. Só me resta agradecer a doutora Sara pelo convite aceito, né, a ponte que foi feita com o doutor Ramérez. Agradecemos também de público que é o doutor Ramérez, o diretor da Fafidã em Limoeiro do Norte, e nos colocarmos, doutora Sara, à sua disposição, sempre que estiver ao nosso alcance, também algo para divulgar e também propagar tudo que seja relacionado ou algo parecido a combater a discriminação racial, ou até outros trabalhos que a senhora, porventura, necessite aqui de nós estamos à disposição e muito obrigado por participar conosco desse debate muito importante no dia de hoje. Bom, gente, agradeço bastante o convite, também agradeço a indicação do professor Ramérez, né, da Fafidã, agradeço também a nossa audiência, estou aberta a dúvidas, né, caso elas apareçam, eu ensino ali na Fafidã, no curso de letras, e sempre é muito bom a gente ser convidado para conversar sobre esses assuntos, tá bom? E deixando muito aí sempre o lembrete de que a gente pode também discutir em outras ocasiões, sem ser apenas no mês de novembro. Muito bem. Inclusive, eu queria finalizar dizendo que, nesse debate, um dos pontos cruciais é que negros que não são mais a minoria da população brasileira e que devem, sim, ocupar suas posições de poder e de visibilidade.
Muito obrigado mais uma vez, doutora Sara, pela sua presença aqui no debate regional. A regional agradece a sua presença. Ok, muito obrigada. Um abraço. Muito bem, tá aí, conversamos com a doutora Sara Forte hoje no debate regional. Juscelino, que riqueza, né? De fato, viu? É muito importante debates como esse, né? Como a gente vem trazendo aqui na regional. Para você que nos ouve pela 90.3, para você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube da regional, esse é o nosso papel enquanto comunicadores, né, José Luiz? Muitas vezes a gente traz informações, notícias do cotidiano, mas é muito importante a gente debater temas como esse, como discriminação racial, que infelizmente está entranhado ainda dentro das nossas raízes culturais, né, que a gente vai desde criança dizer, isso é coisa daquilo, é coisa do outro, que tira uma brincadeira, fala de forma pejorativa muitas vezes, e esse não é jamais o nosso perfil, não deve ser o nosso perfil quanto cidadão, quanto ser humano. Então, é muito importante a gente debater um tema tão pertinente como é a discriminação racial, Zé Luiz. Muito bem. Gente, mais uma vez, vamos embora, Juscelino? Vamos embora, agradecer. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Muito bem, gente. Eu agradeço demais a audiência de todos vocês aqui nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no canal do YouTube, também no Radiosnet e no nosso site. Também no nosso Dion 90,3, levando para você mais um tema importantíssimo que é o racismo no Brasil. Juscelino, um forte abraço, muito obrigado pela sua presença e pela contribuição. Prazer imenso estar na sua companhia, amigo. Um abraço, da mesma forma. Fique com Deus e, permitido ele, no próximo debate, se Deus permitir, a gente vai estar de volta com mais um debate na Regional FM 90.3. E ele há de querer. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, um forte abraço, um bom final de semana e até o próximo sábado. Continue na nossa programação. Tchau. Regional.